Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, que está sendo transmitido para a TV Manaim e a Rádio Manaim, como também em todas as nossas plataformas, o canal oficial do YouTube. E nós convidamos aqueles que participam conosco para iniciarmos este culto fazendo uma oração, clamando ao nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e suplicamos nesta hora, ó Deus, dá-nos libertação, comunhão contigo e perdoe os nossos pecados, dá-nos acesso à tua presença e que nos alegremos com a presença do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido agora a participarmos juntos de um louvor de clamor ao nosso Deus. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Vamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Quando Jesus vier naquele grande dia, as vestes estando limpas, temos paz e alegria. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais de televisão, os canais abertos, ou pela Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus que têm compartilhado conosco, participado conosco, são muito bem-vindos. A todos, a paz do Senhor. Nós estamos, nesses nossos programas, falando sobre dons espirituais. Os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo. Aquilo que Paulo descreve do que aconteceu no Pentecostes, começa a acontecer naquele dia de Pentecostes e depois se estende por toda a vida da igreja. E hoje nós vamos abordar dois dons muito importantes, talvez os mais mencionados dentro dos movimentos pentecostais, né? Que são dois dons que são importantes também, como todos os outros. Que é o dom de línguas, variedade de línguas, como está no texto, e a interpretação das línguas. Eu começo com Marcelo. Marcelo, e aí, vamos falar sobre o dom de línguas, esse mistério que aconteceu na vida da igreja. Então, o dom de línguas não é de idiomas. Isso fica muito claro porque você tem várias pessoas que nem crentes são e nem são convertidos. São poliglotas. São poliglotas. Então já está descartado. No dia de Pentecostes, quando Paulo se refere a isso, quando a palavra se refere a esse dom de línguas, usa a palavra glosa, que quer dizer uma língua desconhecida, ou seja, línguas estranhas. Quando se refere a idiomas, usa a palavra dialectos, ou seja, que são os dialetos. Duas palavras no grego diferentes, né? E no mesmo texto, e Lucas, que era grego, né? E ele coloca no mesmo texto, né? E falavam noutras línguas, né? Glossa. Aí depois assim, e todos entendiam na sua própria língua. Continua, Marcelo. Então, quem fala em línguas está falando em mistérios. Mistério. Ele fala em espírito. O dom de línguas, uma das características é que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Isso. Ou seja, por isso que não pode num culto ter línguas sem interpretação. Porque se há só línguas, ele vai falar para si mesmo e para a sua própria edificação. Quando ele fala em público e línguas, é preciso que haja interpretação. Não havendo, ele deve se calar. Outro ponto importante em relação ao dom de línguas é que o dom de línguas é um sinal para o visitante. Então, até uma experiência prática, tem uma senhora que foi domingo à noite na igreja, ela foi assim, uns 4 domingos à noite seguidos, Amadeu. E naqueles 3 domingos, o Senhor falou, interpretação. Na quarta que ela foi, não teve interpretação. Aí acabou o culto, ele foi atrás do visitante. Falou assim, por que não teve aquelas línguas hoje? É a parte que eu mais gosto no culto. Ou seja, realmente o dom de línguas é um sinal
para o visitante. Marcelo, dentro disso que você falou, eu tenho uma experiência relacionado com o dom de línguas. Acho que e a minha primeira grande experiência, né? Por isso que eu tenho, gosto de falar muito sobre o dom. Quando eu me converti, todo mundo sabe, eu era católico e tal, tive uma vida muito, muito dentro da Igreja Católica, trabalhei como padre, ajudante e tal, aquela coisa toda. Quando eu fui para a faculdade, eu tive uma experiência muito negativa, porque na minha época de faculdade, o primeiro ano, a gente estudava o ano todo a anatomia. E a nossa anatomia era com cadáver. Você, 2 vezes por semana, você botava o corpo dentro do tanque de formol, tirava e tal, passava da noite pro dia ali e tal. Mas a primeira apresentação que o professor fez, ele colocou a peça, não chamava de cadáver, peça anatômica. Colocou, e nós éramos em 70 alunos, uma peça para 3 alunos. Tal. Você tem que estudar aquela peça o ano todo, parte por parte, dissecar músculo, veia, artéria, nervo e tal. O primeiro contato que eu tive com essa peça anatômica, eu tive um choque de fé, dessa fé que o pastor Gedeu te fala lá, cara. Mas é uma coisa incrível. Aquela fé, entre aspas, que eu achava que eu tinha, foi embora. Que coisa. Rapaz, quando eu vi aquele homem, era um homem, na mesa, eu olhei para aquele homem, devia ser um homem assim, na faixa dos 50 e poucos anos e tal. Mas o que passou pela minha cabeça, porque é o seguinte, nos hospitais onde as pessoas morriam e não tinha família e aquela coisa toda, ninguém procurava o corpo, reivindicava o corpo e tal, os hospitais geralmente doavam para as faculdades. Nós recebíamos muitos. Quando eu vi aquilo ali, passou na minha cabeça um filme sobre aquele homem. Rapaz, aquele gesto, aquilo que eu achava de fé que eu tinha, desapareceu, pô, foi embora. Pô. Meu Deus. Foi terrível, terrível. E eu fui convidado para a igreja. A gente estava começando, estava com uns 3 para 4 anos no início ali em Vila Velha. O colega era da igreja. E eu fui no culto, mais que eu estava interessado mais na irmã dele do que no culto. E eu sentei no último banco, mas a minha cabeça já estava em outro lugar, pô. E de repente, quando começa o culto, uma irmã começou a falar em línguas. Aquilo me impactou de uma tal forma, Marcelo Gilson, que eu perguntei para ele, o que é aquilo ali? Aí ele falou comigo, língua estranha. Eu sabia que era língua estranha, nunca tinha visto aquilo. Mas aquilo mexeu comigo, eu fiquei... Mas como é que é aquela língua? E eu perguntei, mas como é que é aquilo? Como é que ela fala aquilo? Como é que ela... Mas se dá para entender e tal. A minha coisa sobre aquilo. E ali foi o sinal primeiro. E eu cheguei em casa, até comentei com a minha mãe. Aquele pessoal lá tem um negócio diferente. Pô. Entendeu? Então, você falou sobre essa experiência da irmã. Então... O dom de línguas, ele é um sinal incrível. E quando você tem um irmão, não é, Gilson? Ele se levanta no espírito, no culto, e começa a falar em línguas, e você vê que ele está falando em línguas como um sinal, porque vai haver uma palavra ali em cima daquilo ali para a igreja há uma movimentação do espírito dentro da igreja. E agora é com vocês. Isso, para completar, né, já que é comigo, o que acontece? Nós sabemos que os dons espirituais são resultado das operações do Espírito Santo. Cada operação do Espírito Santo, então o Senhor manifesta aquilo através dos dons espirituais. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, a listagem que Paulo faz no capítulo 12 de Coríntios, né, verso 8, 9 e 10,
ele chega a dizer, um pelo Espírito é da outro, pelo Espírito, o outro é o mesmo Espírito. Então, quer dizer, são todos dons ligados a operações do Espírito Santo. E a questão de variedade de línguas não quer dizer, naturalmente, variedade de sons ininteligíveis. Claro. E nem variedade também de, vamos dizer assim, de palavras em língua estranha. Mas é variedade de operações do Espírito Santo. Como você está falando, há uma movimentação, há uma operação global do Espírito Santo quando línguas estranhas está sendo usada. Foi o caso, o exemplo que o pastor Marcelo contou. Eu tenho também uma experiência nesse sentido de um visitante da igreja que quando ele entrou, ele contou após o culto isso, né? Quando ele entrou, passou da porta da igreja para dentro, os ouvidos dele se fecharam. E ele não conseguiu escutar nada. Ele falou, não é possível, será que eu fiquei surdo? Ele entrou, sentou com a esposa, ele estava com a esposa no culto. E lá, a uma certa altura, ele contou, houve um estalo no ouvido dele e ele passou a ouvir. E ele contou em que momento que esse estalo aconteceu. Ele disse assim, de repente eu passei a ouvir e eu ouvi um som que alguém estava usando aí, de uma língua estranha que eu não estava entendendo. Mas naquele momento ali eu passei a ouvir tudo e eu entendi uma mensagem ali, inclusive, para mim. Isso. Veja, língua estranha, e ele entendeu uma mensagem para ele ali. Então, quer dizer, é o sinal para o incrédulo, né? A carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 22, né? Que língua estranha é um sinal para o incrédulo. Agora, por que também variedade de línguas? Porque as línguas estranhas também, elas servem para consolar, né? Ela consola, ela exorta, né? Consola e ela edifica. Então, esses três aspectos são fundamentais, por isso o nome é variedade de línguas. É variedade de operações. Que é variedade de operações. Né? Até às vezes para repreender uma opressão. Até mesmo para repreender uma opressão. Como foi o caso ali, a pessoa, por certo, estava debaixo de algum efeito, né, de alguma coisa contrária, mas que na hora da língua estranha o Senhor, então, libertou, né? Libertou ali. Achei muito interessante esse aspecto, porque, na verdade, o que acontece? Língua estranha, essa operação do Espírito Santo, ela vai sempre requerer a manifestação da interpretação de línguas. Por quê? Porque, como o apóstolo Paulo explica na carta aos Coríntios, é que a língua estranha, conforme o pastor Marcelo já mencionou, ela é para a edificação daquele que é usado no dom, capítulo 14, verso 6, né? Verso 4, né? Então, ele edifica a si mesmo. Mas a edificação para a igreja vem na interpretação. E é essa hora aí da interpretação que é a hora, digamos assim, que o Espírito Santo opera e que é preciso de quem é usado no dom de interpretação de línguas tenha muita sabedoria, porque agora para a edificação. Vamos lá, aí é importante. Né? Esse aspecto é importante. É o cuidado que se tem que ter na interpretação da língua. Porque você está falando para a igreja. Para a igreja. E um detalhe, eu queria também dizer nessa minha colocação que porque duas pessoas, um falando em língua, o outro interpretando. No Velho Testamento não era assim. O profeta, ele próprio dava a interpretação. Mas no Novo Testamento, não, nós somos corpo. Agora a igreja é corpo. Então, por isso, dois. Porque dois é um número representativo de corpo. Né? Exato. Entendeu? Então, esse era um aspecto que eu gostaria de mencionar a priori, né? A respeito do aspecto do dom de línguas. Marcelo, você falou do dom de línguas e é claro que o Gilson vai voltar a falar também. Quando o irmão está falando em línguas, se não tem interpretação, você falou cálice, tá. Mas a não ser que haja, o Gilson falou, haja interpretação para que toda a igreja seja edificada. É muito importante. Vocês têm muita experiência, você, Marcelo, tem muita experiência com dom de línguas e interpretação. É muito importante, Gilson, que o servo que está sendo usado em línguas, isso é uma experiência que eu quero chamar a atenção sua, você vai falar sobre isso, que você tem experiência sobre isso. O servo que está sendo usado em línguas estranhas, ele tem que estar tão ligado à operação do Espírito Santo quanto aquele que está interpretando. Porque ele está edificando esse. Entendeu? Então, você falou, é corpo, né? Então, esses dois dons, talvez sejam os dons, assim, do ponto de vista visível, de mais impacto para a igreja. Por isso que os movimentos pentecostais, eles praticamente pararam nos dons de língua e interpretação, sem falar de cura e outra coisa, mas língua e interpretação foram os dons
Porque é o impacto, porque eles são dons públicos, eles dons que... Entendeu, Marcelo? Você, por exemplo, inclusive no começo, Gilson, havia uma orientação que se dava que o servo que estava sendo usado em línguas estranhas, ele está sendo... Eu estou falando em línguas, Marcelo está interpretando. Eu falando em línguas, eu tinha que estar em constante clamor no coração pelo sangue de Jesus para que eu continuasse sendo edificado de tal forma que eu pudesse facilitar aquilo que o Espírito Santo está fazendo nele, está interpretando, Marcelo. E o dom de sabedoria entra de novo nesses dois dons. Isso. Porque, por exemplo, quando está vendo as línguas e a interpretação, já vou entrar nisso. Primeira coisa, os dois não podem falar ao mesmo tempo, senão é a ordem no culto. Então, geralmente, eles estão falando juntos, mas são intercalados. Certo. Para que a igreja consiga ouvir bem as línguas, o visitante, e a igreja possa ouvir bem a interpretação. Quem fala em línguas nunca deve falar, por questão de sabedoria, mais alto e sobrepor a interpretação. Claro. Para que a interpretação seja bem entendida e bem ouvida. E me parece, até eu vi isso uma vez na sua aula, no seminário, que quem fala em línguas, além de ser edificado, além de inspirar o outro, está repreendendo, né, qualquer tipo de opressão. Para que haja liberdade para a interpretação fluir. Né? Então, porque é um momento muito estratégico ali no sentido espiritual, muito sensível. Então a língua também age nesse sentido de uma libertação para que a interpretação possa fluir bem, né? Isso é importante. Agora, Gilson... E até mesmo algum espírito de incredulidade que porventura esteja dentro da igreja contra a questão do dom espiritual. Exato. É muito comum, às vezes a pessoa chega no... Os segredos do coração são revelados. Há muita coisa na interpretação de línguas, porque é um segredo. Agora, Marcelo, no começo, eu vi havia muitos desvios, né? Aí o camarada, eu fui na igreja, vi o dom espiritual e eu entendi aquele dom, aquela língua estranha, eu entendi numa língua, no grego, não sei o que lá, uma língua, um dialeto dos meus que eu conhecia, não sei o que lá. Não tem nada disso, né? Agora, a interpretação de línguas, num culto mais evangelístico, também eu acho que precisa ter uma sabedoria. Você pega um culto domingo à noite, um culto muito voltado para visitantes, aí entra aquela interpretação de Coríntios 14, onde os segredos do coração vão ser revelados. Não faz sentido um culto evangelístico com muitos visitantes você entregar a interpretação somente para a igreja. Então, essa interpretação de um culto evangelístico tem que ser aquela em que o Senhor vai revelar os segredos do coração e a pessoa vai dizer, verdadeiramente, Deus está neste lugar. É quase que um culto profético através ali da interpretação de línguas. Interpretação de línguas. Porque, na verdade, isso que o Marcelo está dizendo é o seguinte... o Espírito Santo opera dentro da linha que ele colocou do culto, né? Por exemplo, um culto, o Espírito Santo vai operar naquela linha. Há necessidade do servo que é usado em dons, ele ter a sensibilidade de se colocar à disposição do Senhor. Eu me lembro uma coisa, Marcelo, no começo, o pastor Jesus às vezes pegava a turma e dizia o seguinte, tem uma turma aqui que tem preguiça de ter dons espirituais e tal. Não, você vê uma reunião, isso a gente trabalha muito dentro da igreja. Quem tem dom espiritual, por exemplo, quem tem dom de línguas, tem interpretação de línguas, essas pessoas não podem... Tá tudo bem que todos têm que estar em comunhão, mas esses dois... eles têm que entrar numa disposição para o culto de maneira diferente, Gilson. Não sei se vocês vão pensar como eu. Porque se o servo tiver ali, o que tem dom de interpretação de língua, se ele não tiver atento ao culto, ao que o Espírito Santo quer fazer, ele tem que estar à disposição. Entendeu? O irmão começou a falar em língua, eu estou distraído,
estou pensando em outra coisa. Eu sou usado em interpretação de línguas, Verdade. mas eu não entrei naquela comunhão, não estou atento àquilo e tal. Se eu tenho interpretação de línguas, eu estou ali, Senhor, o que o Senhor quer? Eu estou à disposição. Marcelo começou a falar em línguas, Senhor, tu tens alguma coisa? Eu começo a clamar. Aí o Senhor começa a me dar uma mensagem, entendeu? Então, esses dois dons são muito importantes. Os servos que são usados nesses dons, eles precisam estar muito atentos, né, Marcelo? Por isso que tem que evitar, por uma questão de sabedoria, que aquele que é usado em interpretação de línguas fica lá no fundo da igreja. Aí, daqui a pouco ele vai entregar a interpretação lá no fundo e tem gente entrando, saindo. Isso não é sábio. Ele deve ficar posicionado... Ponto estratégico, que ele vai ter essa comunhão e que vai estar sendo preservado, né? E um aspecto fundamental também em quem entrega a interpretação de línguas, por questão de sabedoria, é a questão do tempo. Muitas vezes a pessoa fala muita coisa, 5 minutos, 7 minutos. Entendeu? A mensagem ela é rápida, objetiva e tal, direitinho. E outra Porque coisa, a palavra do Senhor diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isso, o espírito do profeta. Boa palavra. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Até porque, Gilson, eu estou sendo usado numa interpretação de línguas. Tal. Aí, de repente, vem uma mensagem dentro daquele que não é para a igreja. Eu não posso entregar. Verdade. Porque eu posso reter aquilo e depois eu chamo o pastor para pastor. Olha, durante a interpretação, o senhor me mostrou uma coisa, mas eu achei que não era para a igreja, mas vou falar para o senhor isso aqui, entendeu? Isso. Porque às vezes é uma palavra, às vezes, contundente sobre um aspecto, né? E no momento que não é adequado, um culto de ceia tem uma interpretação sábia. Agora, Madeira, só uma coisa que reflete muito na interpretação de línguas, o conhecimento doutrinário e bíblico de quem é usado. Isso. Claramente você percebe como reflete no sentido positivo ou como não. E nada de ficar repetindo o texto bíblico e tal. Nós estamos em cima da hora desse programa, mas olha, nós vamos continuar com esses dois assuntos, porque é um assunto que tem muita coisa para a gente ver. Vocês vão continuar mais, você, Gilson e tal. A paz do senhor Gilson. A paz do senhor, pastor Amadeu. A paz do senhor Marcelo. Paz do Senhor. Até a próxima.
Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vamos encerrar o culto com o nosso coração agradecido por mais um culto de doutrina, de aprendizado da Palavra de Deus. Eu convido a todos que participam conosco para orarmos, encerrando este culto. Te bendizemos, ó Deus, e somos gratos por tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio. Agradecemos pela nossa família na Tua presença e te adoramos por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua santa palavra. Agora, em Teu grande nome, dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos vós, amados de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos. Nós queremos deixar aqui o nosso abraço fraternal e informar também que aqueles que estão no exterior e desejam uma assistência podem acessar o QR Code aqui na tela, ou também aqueles que desejarem contar a sua experiência, aquilo que Deus tem feito na sua vida, também neste outro QR Code você poderá contar a sua experiência. E aqueles que desejam uma assistência, uma oração individual, nós temos o 0800, que é o telefone 0800 70 73 076. Que assim Deus vos abençoe e a todos a paz do Senhor Jesus.